Oi, gente, tudo bom? Quem acompanha aqui o canal deve saber que uma das minhas escritoras preferidas é a Agatha Christie, porque eu adoro histórias policiais de investigação, mistérios em volta de crimes, e ela é a rainha do crime. Ela escreve muito bem, escrevia, né, mas ela sempre vai estar viva no coração dos fãs. E um dos livros que eu ainda não tinha lido e que estava na minha lista há muito tempo, porque é um dos favoritos entre os fãs da Agatha Christie, é o livro O Assassinato de Roger Ackroyd, que inclusive foi a minha mais recente leitura e hoje eu entendo por que ele tá despontando entre os livros preferidos e os melhores livros da Agatha Christie, porque realmente entrou no meu pódio, porque é um livro excelente. Ele foi escrito em 1926 e na época foi o livro que fez com que ela virasse uma best-seller. Ela já tinha lançado, se eu não me engano, 6 livros, mas foi com essa obra que ela começou a vender e que realmente fez seu nome na literatura mundial. Essa obra, ela tem uma certa polêmica envolvendo o final, que eu não vou comentar aqui, eu não quero trazer spoilers, mas que mudou a história da literatura de investigação policial. Eu vou dar um contexto geral sobre essa obra e por que ela é tão boa. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou comentar bastante sobre o assassinato de Roger Ackroyd, da grande, da maravilhosa Agatha Christie. Se você também gosta da autora, aqui no canal tem diversos vídeos onde eu falo de outras obras dela, falo um pouquinho sobre a vida da autora, os bastidores de tudo, o que levou ela a escrever e a ser a mulher que ela acabou sendo durante muitos e muitos anos de vida. Essa grande escritora britânica tem um espaço muito especial aqui no canal, então se você é novo aqui, já se inscreve para não perder nada. Eu sempre faço muito vídeo sobre literatura, mas também sobre seriado, filmes, cultura pop, bastidores de Hollywood. Então se você gosta desses temas, seja bem-vindo que esse canal é para você. Já me ajuda também a dar um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso me ajuda bastante. Aqui nos comentários, comenta pra mim qual é o seu livro preferido da Agatha Christie. Se você ainda não leu, o porquê que você não leu, qual é essa expectativa, vamos trocando essa figurinha. E aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais. Me segue por lá. Em O Assassinato de Roger Ackroyd, a gente acompanha a história de um vilarejo britânico chamado King's Abbot, sob o ponto de vista do nosso narrador, que é o médico Shepperman. Ele começa ali a história acompanhando um atendimento que ele fez de uma mulher muito rica ali da cidade, a senhora Ferris, que acabou morrendo por veneno. A gente não sabe, nem ele mesmo sabe se foi um assassinato, se ela se suicidou, enfim. Tá tudo envolto ali naquele mistério e ele tá contando essa história pra irmã dele, a irmã mais velha dele, solteira, que vive ali com ele e que é a fofoqueira ali da cidade, a Caroline. E ali, a partir de então, a gente vai conhecendo um pouco mais dos moradores dessa sociedade ali. A gente sabe que aquela mulher que acabou morrendo naquela manhã, ela tinha sido viúva recentemente e o marido dela morreu de forma misteriosa. Inclusive, existe uma especulação ali naquele vilarejo de que talvez o marido dela tenha morrido envenenado também. Então tem todo um mistério em volta disso. Mas, de fato, o grande assunto, o grande crime investigado no livro, assim como dá o nome, é o assassinato do Roger Ackroyd. O Roger, ele é um ricaço ali daquela comunidade, ele é muito amigo do médico Shepperman, e aí a gente vai conhecendo um pouquinho dele e também dos moradores ali da mansão onde ele vive. Tudo isso que eu tô comentando não são spoilers, tá? É bem a sinopse mesmo da obra, bem no comecinho que acontece tudo isso que eu tô narrando. E ali a gente conhece os outros personagens que estão em volta do Roger, como por exemplo o filho adotivo dele, que é o Ralph. Ele acabou sendo meio que adotado pelo Roger depois que a mãe dele morreu, ele casou com a mãe dele, ela acabou falecendo. Só que ele tem um certo problema com o padrasto, porque o padrasto nega dinheiro pra ele tá com problemas financeiros, existe todo um mistério porque a irmã do médico ouviu ele conversando com uma mulher aleatória, não sabe quem é, num bosque, falando alguma coisa sobre herança, então já recai um mistériozinho ali em volta da aparição dele. Também tem os moradores ali da mansão, como por exemplo os empregados, a gente tem a copeira, tem a governanta, tem o secretário do Roger, tem um caçador que é muito amigo dele, que tá passando uma estadia ali na mansão, tem também a cunhada dele, a senhora Ackroyd, que ela é viúva também, porque o irmão do Roger faleceu uns anos atrás. Ela tem uma filha chamada Flora,
que tem um certo carinho, uma proximidade com o Roger. Então existe também toda uma conexão com esses personagens. O Roger é uma pessoa, é um senhor mais carrancudo, tal, e ele chama, depois que a gente é apresentado a todos esses personagens, ele chama numa certa noite um médico, o Shepperman, para conversar, e ele revela que ele teve um passado, teve uma conexão com a senhora Ferris, que foi a que morreu no começo do livro, e que existe um mistério envolto ali de todas aquelas coisas que levaram à morte dela. E aí, quando ele vai ler uma carta que pode revelar todos os segredos, ele acaba sendo assassinado. Só que ninguém sabe quem foi que assassinou, porque existe todo um álibi envolvendo praticamente todos os personagens. Então, os personagens saem da mansão um certo horário, e aí, depois de um certo horário, alguém viu o Roger vivo, aí depois de um certo horário, ouviram ele conversando com alguém, enfim. Existe todo um mistério em volta da morte do Roger Ackroyd. Então, a partir daqui, eu não vou dar muito mais detalhes, porque isso sim seria spoilers, né? Então, como o nome do livro é O Assassinato de Roger Ackroyd, eu paro no assassinato do Roger Ackroyd. Só um outro detalhe é que essa é uma das obras em que aparece o nosso querido investigador ali, o nosso querido detetive Hercule Poirot, que é um dos personagens mais recorrentes nos livros da Agatha Christie. Aqui no canal tem diversos vídeos falando de histórias em que ele participa. Ele tá ali em King's Abot, que é essa cidadezinha, esse vilarejo, passando férias. Então, assim como em outras obras, ele sempre acaba se envolvendo nas investigações de crimes sem querer. Ele tá ali no momento errado, na hora errada, né? Ou na hora certa, no momento certo. Enfim, mas ele acaba sendo contatado pela sobrinha do Roger para que ele investigue ali aquele caso. Então ele acaba sendo contratado, já que ele está ali na cidade para investigar o caso, e que de fato é ele que soluciona tudo, ele é aquele expert em investigação. Existem vários momentos em que você fica na dúvida, será que ele está sendo passado para trás? Mas aí você vê que não é à toa que ele é tão famoso, não é à toa que ele acha que é o personagem mais icônico da Agatha Christie. A participação dele no livro faz toda a diferença, ele investiga os mínimos detalhes, e quando começam as revelações você pensa, nossa, esse cara é genial, que no caso seria a Agatha Christie, é genial. Existem várias reviravoltas. Eu comentei que esse livro tem uma certa polêmica relacionada ao final, porque na época em que foi lançado, em 1926, já existiam diversas obras de investigação policial, existia um burburinho, uma gama de fãs do gênero, mas existia uma regrinha, né? Existia aquilo de mostrar o caso, mostrar as pistas e chega no final e revela tudo o que tem que acontecer. E nesse livro não, ele é diferente. Ele envolve outros personagens, ele é narrado de uma forma diferente. As coisas que acontecem no final são impressionantes, são muito legais, são todas amarradinhas. Então realmente foi um livro que quebrou paradigmas. Quem já conhece as obras que vieram depois da Agatha Christie, porque ela escreveu durante muitos e muitos anos e lançou muitas obras, inclusive várias de grande sucesso. Então essa quebra da regra da leitura ali policial acabou depois ficando banalizado porque ela abriu caminho, né? Mas imaginar que em 1926, né, na década de 20, as pessoas estavam lendo esse livro e vendo todas as reviravoltas que ela faz no final, realmente eu entendo a polêmica, eu entendo porque realmente as pessoas ficaram questionando sobre tudo o que aconteceu. Pra mim, hoje a minha visão é que foi genial. Essa mulher realmente foi fantástica. Não é à toa que ela tem seu nome na literatura mundial aí em destaque, né? Entre tantos e tantos fãs, e eu inclusive. Como eu comentei, eu já li muitos livros da Agatha Christie, eu tenho muitos aqui na minha coleção. São livros que eu não pretendo doar, nem emprestar, porque eu gosto muito. Tenho um grande apego pelas histórias, então eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, fazendo o meu ranking das histórias preferidas. Eu já li a grande maioria, assim, das famosas. Eu sei que tem muitas obras que às vezes nem chegaram aqui no Brasil, né? A gente sabe que tem essa questão de diversas editoras diferentes terem o direito de publicação da Agatha. Não é à toa que você dificilmente vai conseguir comprar uma coleção completa das editoras brasileiras, porque a Globo tem acesso a algumas, a HarperCollins a outra, não sei se algumas outras editoras têm, enfim, você não consegue, né, comprar tudo igual, tanto que eu tenho um pouco de toque de tentar deixar algumas coisas meio organizadas,
Não, a minha prateleira não é exemplo disso, porque tá tudo misturado com cores, mas no geral algumas coisas eu gosto de guardar iguaizinhas e a coleção da Agatha Christie não dá, porque existem essas questões. Porém, se vocês quiserem, comenta aqui que eu faço um vídeo comentando minhas obras preferidas, mas eu já dou um spoiler de que O Assassinato de Roger Ackroyd tá no meu top 5, top 4. Eu gostei muito dessa obra. Ainda não é a minha preferida de todas, existe uma que eu tenho um carinho maior, mas olha, tá lá no topo, porque realmente vai te prender, vai te surpreender, você não vai conseguir parar de ler, e é um livro rápido, então ele não é cansativo de forma alguma, cada capítulo vai acontecendo uma coisa nova e você é pego de surpresa. Acho que são 133 páginas, algo assim, e você consegue acompanhar tudo, nada, são 300 páginas. Então são 300 páginas, leitura super fácil, super gostosa. E eu tenho certeza que se você se dedicar, você termina ali numa noite. Vale muito a pena, recomendo muito essa leitura. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu não deixei nenhum spoiler, então fica tranquilo. Tudo que eu falei aqui não vai comprometer em nada você ler essa obra. Então, por favor, leia. Leia e depois comenta aqui pra mim o que você achou, se você também foi surpreendido com o final, se você não foi, se você já imaginava. Vamos trocando essa figurinha. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.